Você já sentiu que algo invisível te chama no silêncio da noite? Uma voz que não vem dos ouvidos, mas da alma, como um sussurro antigo que ecoa desde o princípio dos tempos. E se eu te dissesse que Jesus, o Cristo, já te revelou o segredo para manifestar tudo o que o teu coração deseja, mas você não viu porque estava esperando por milagres onde ele semeava princípios? E se os maiores mestres da manifestação, dos séculos passados até os dias de hoje, apenas recontassem em novas palavras aquilo que o Messias já havia ensinado com parábolas e milagres, ocultando verdades eternas sob véus de fé? Existe um mistério escondido entre as linhas do Evangelho, e talvez tudo o que você procura, paz, prosperidade, amor, cura, esteja à distância de uma revelação espiritual. As Escrituras são como um espelho d'água calmo, que à primeira vista apenas reflete o céu, mas ao se mergulhar, revela um universo inteiro oculto em suas profundezas. E foi ali, no silêncio entre as palavras de Cristo, que ele plantou o mapa do reino interior, aquele onde tudo é possível àquele que crê. Ele não apenas curava, ele demonstrava a ciência espiritual da criação pela fé. Quando disse "pede e receberás", não era metáfora, era código. Quando multiplicou os pães, não era apenas provisão, era a chave da abundância infinita. Mas como todo verdadeiro mistério sagrado, ele escondia os segredos mais poderosos nas entrelinhas, esperando que os olhos que veem além da carne reconhecessem os sinais. Enquanto muitos buscam respostas nas vozes do agora, os antigos já falavam em uníssono com o Cristo eterno. Phineas Quimby falava da mente como espelho da divindade. Neville Goddard, da imaginação como voz de Deus. Florence Shinn, do verbo criador. Joseph Murphy, da fé como instrumento de manifestação. Todos eles, como eco de um só verbo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que os mestres do novo pensamento descobriram nos laboratórios da mente, Jesus já havia revelado com olhos de fogo e mãos estendidas, mas o mundo não estava pronto, e talvez ainda não esteja. Será você um daqueles poucos que tem ouvidos para ouvir? Há uma chama sagrada que arde nas entrelinhas dos evangelhos. Uma luz que não pode ser vista com os olhos físicos, mas que brilha como estrela da manhã dentro daqueles que têm sede de algo mais. E essa luz está acenando para você agora. Ela te chama a atravessar o véu, a sair do deserto da crença limitada e entrar na terra prometida da criação consciente. Jesus não veio apenas salvar almas. Ele veio ensinar a humanidade a cocriar com o Pai. Cada parábola, cada gesto, cada silêncio dele carregava o mapa para o milagre permanente. Mas para ver, é preciso despir-se da lógica, esvaziar-se de doutrina e se entregar ao mistério com o coração em chamas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há um propósito celeste vibrando neste momento. E talvez, apenas talvez, hoje seja o dia em que o véu se rasga para você. Mas cuidado, essa revelação não será entregue de bandeja, pois os tesouros do Espírito se ocultam aos olhos apressados. Continue, pois o que virá a seguir pode virar tua chave, ou passar despercebido como uma pérola diante dos porcos. Jesus já te ensinou a manifestar tudo o que deseja. Você só não percebeu ainda. Você já sentiu que há algo escondido nas palavras de Jesus, como se cada versículo fosse uma chave disfarçada, uma senha espiritual trancada por véus de interpretações rasas. Já teve a impressão de que Cristo falava com códigos, com símbolos que sua mente não compreendia, mas que sua alma reconhecia? E se a Bíblia, longe de ser apenas um livro de histórias sagradas, fosse um manual de manifestação espiritual, escrito em linguagem celestial, para despertar o Criador adormecido dentro de você? Há uma verdade que queima como fogo nos bastidores do silêncio. Jesus nunca quis que você mendigasse milagres. Ele queria que você se tornasse o próprio milagre. Mas para ouvir o que ele realmente dizia, é preciso mais do que ouvidos. É preciso sede. Uma sede que brota nas madrugadas escuras da alma, quando as orações parecem não atravessar o teto e o coração. Embora calejado, ainda sussurra: Senhor, há mais. Sim,
Há um rio oculto por trás das letras, um rio onde as palavras de Jesus fluem como energia criadora, onde cada frase carrega a vibração de um universo esperando para nascer. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será com vocês. Não é uma promessa comum, é uma fórmula, uma senha divina esquecida entre o medo e a religião. Observe bem, ele não disse, talvez será, ele disse, será. Por que então tantos oram, mas não recebem? Porque o que Jesus ensinava não era apenas sobre pedir, era sobre encarnar o pedido, tornar-se a vibração da bênção antes que ela se manifeste. E isso, amado, não se aprende nos sermões formais, nem nas repetições sem alma. Isso se revela no encontro secreto entre tua fé mais crua e o poder oculto da tua imaginação. O mesmo que Neville Goddard chamaria de Deus em ação. Aquele que crê já vê, aquele que vê já possui, e aquele que possui manifesta. Mas você foi ensinado a esperar, a merecer, a implorar. E Jesus te dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Não em Jerusalém, não em Roma, não nos altares de pedra. Dentro, dentro, dentro. Você pode sentir isso agora? A inquietação sagrada de quem começa a lembrar? Porque esta não é uma informação nova, é uma memória espiritual despertando, uma lembrança antiga, enterrada sob camadas de culpa, pecado e limitação, mas que agora, nesta exata respiração, começa a emergir como luz acesa em quarto escuro. Então feche os olhos da carne e abra os olhos do espírito. Ouça o que Jesus não disse em palavras, mas gritou com o silêncio de sua presença. Ele não veio apenas curar corpos, mas ensinar consciências a cocriar. Ele não morreu apenas por teus pecados, mas viveu para revelar tua divindade esquecida. E agora, neste exato instante, algo em você começa a se expandir. Não tente entender, apenas sinta. Há uma manifestação a caminho, mas ela não virá de fora. Ela está emergindo de dentro, porque você não precisa atrair, precisa se lembrar. Há uma sala secreta no templo da alma, onde os gritos cessam e só o sussurro de Deus permanece. É ali que as palavras de Jesus se tornam mais do que frases, tornam-se vibração, seiva, sangue espiritual. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você lembra disso, não lembra? Mas talvez nunca tenha sentido o peso sagrado desse fragmento. Fé, ele dizia, não é algo que você busca, é algo que você ativa. É o fogo primordial que já habita em ti, à espera de ser incendiado pelo toque da consciência desperta. E o que é esse grão senão o símbolo do invisível que insiste em florescer? O grão é pequeno, silencioso, quase desprezível aos olhos do mundo. Mas dentro dele vibra um universo inteiro. Jesus sabia. Ele sabia que a manifestação começa no invisível. Que a semente não questiona a terra, nem o tempo, nem a chuva. Ela simplesmente é. Ela se entrega ao fluxo da criação com uma confiança que nós, filhos do céu, esquecemos. Mas ainda podemos lembrar. Ainda podemos nos curvar ao mistério e, no silêncio interior, ouvir o grão pulsar dentro de nós. Por que temos tanto medo de imaginar? Por que nos ensinaram que desejar é pecado, que visualizar é vanglória, que sonhar grande é heresia? Jesus nunca disse isso. Ao contrário, ele falava de reinos, de milagres, de montanhas sendo movidas. Ele andava sobre as águas do impossível e dizia, maior do que isso fareis. Mas o sistema sufocou essa verdade. A religião institucionalizou a dúvida e o medo ganhou o púlpito, enquanto a fé era colocada em jaulas de condicionamento. O que Cristo trouxe como libertação, o homem transformou em prisão. Mas agora algo em ti está se rompendo. Há um véu rasgando no templo do teu coração. Porque o mesmo Deus que disse, haja luz, habita em ti. E Jesus veio lembrar isso, não para ser adorado como um ídolo distante, mas para ser seguido como um espelho vivo. Ele dizia, eu sou o caminho, mas você só pode caminhar se sair da imobilidade da mente. A manifestação acontece quando o espírito decide se mover, mesmo que o mundo diga que não há estrada. Porque quando o coração se alinha com a fé verdadeira,
O invisível se curva ao toque da tua essência divina. Sinta isso agora. Há um sussurro no ar, uma presença pairando ao teu redor, dentro de ti. É a energia do Cristo desperto, te conduzindo de volta ao lar. Não o lar físico, mas o lar espiritual. Aquele lugar onde você e o Pai são um. Onde o impossível não existe. Onde tudo o que você deseja já está realizado em sua forma pura, esperando que você o veja com os olhos do Espírito. Não peça mais. Declare. Não suplique mais. Encene. Viva a resposta antes que ela chegue, porque ela já chegou. Está acontecendo. Agora. Em ti. Por ti. Através de ti. Houve um tempo em que você acreditava com pureza. Antes das vozes do mundo te ensinarem a duvidar. Antes das cicatrizes te convencerem de que era perigoso esperar o bem. Antes de associarem sofrimento à santidade. Mas teu espírito se lembra. Lembra da vibração original. Lembra de quando criar era natural, como respirar. De quando tua mente ainda era jardim e não deserto. E é por isso que hoje, mesmo com todas as camadas de dor, uma pequena fagulha ainda queima. É essa centelha que Jesus veio reacender. Observe a maneira como ele falava com o Pai. Não como servo, mas como filho. Não com medo, mas com intimidade. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele falava como quem já sabia que o milagre era certo, mesmo antes de vê-lo. Ele não pedia, ele declarava. E isso não era arrogância espiritual, era consciência. Jesus estava vibrando na frequência do já realizado, do já está feito, da fé que vê o invisível como realidade presente. E é esse o convite, que você ore como quem se lembra, não como quem implora. Que você manifeste como quem já carrega a semente do milagre. Mas isso dói, não é? Porque essa lembrança desperta a dor de tudo que foi sufocado em nome da sobrevivência. A criança interior que foi ensinada a parar de sonhar. O adolescente que abandonou o chamado divino para se encaixar. O adulto que carrega responsabilidades que nunca foram suas. Tudo isso agora clama por redenção. E nesse clamor, Jesus não te acusa. Ele te acolhe. Ele senta ao teu lado e chora contigo. Porque o Cristo não veio para julgar teus desertos, veio para transformá-los em jardins. E cada lágrima tua é solo fértil para a manifestação que está por vir. Então pergunte agora à tua alma, o que ainda está pedindo por expressão? Qual desejo sagrado você enterrou por medo de parecer tolo? Qual visão sua está à espera do sopro da coragem? Jesus sabia que o reino de Deus não está lá fora. Está dentro de vós. Ele falava em parábolas porque os mistérios do Espírito só são revelados a quem tem ouvidos para ouvir com o coração. Só quem atravessa o vale escuro da dúvida pode ver o brilho da fé autêntica. E agora é a tua vez. Agora é tua hora de romper o casulo da conformidade e permitir que a borboleta divina do teu ser se revele. Você não está sozinho. Há uma presença contigo agora, que sussurra enquanto lê, que toca teu peito por dentro, que te convida a imaginar de novo, como quem regressa ao Éden interior. Aquele lugar onde tudo é possível, onde tua oração já é resposta, onde teu desejo é semente da vontade divina. Sinta a expansão. Não lute com ela. Não racionalize, apenas sinta. Porque quando o coração sente, o universo inteiro responde. Talvez no fundo você sempre soube, mas não havia palavras para aquilo que seu espírito gritava em silêncio. Havia apenas uma sensação, uma saudade de algo que você nunca viveu, mas que te chama com tanta força que parece lembrança. E agora começa a compreender. Esse algo é você mesmo, desperto, inteiro, manifestado. Jesus não veio te dar uma nova religião. Ele veio te lembrar de quem você já era antes da dor, antes da queda, antes do esquecimento. Ele veio ativar teu código original, teu verbo sagrado, tua vibração criadora que estava adormecida sob o peso da culpa e da limitação. Veja, quando ele dizia, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, move-te, e ele se moverá. Ele não estava apenas ensinando um princípio, ele estava revelando um estado de ser,
Um nível de consciência onde a fé não é crença cega, é visão interior, é o saber que precede o ver, é a comunhão perfeita entre o sentir e o confiar. E essa fé não se ensina com palavras. Ela emerge quando o coração é rasgado e Deus entra. Quando a resistência desaba e a entrega se instala. Quando a oração deixa de ser repetição e se torna vibração. Mas há dor nesse processo. E que dor! Porque para nascer de novo é preciso morrer. Morrer para as histórias antigas, para a imagem distorcida de si mesmo, para o personagem criado para agradar os outros e fugir da rejeição. A travessia da manifestação não é só de crença, é de identidade. E Jesus sabia disso. Ele enfrentou o deserto não porque precisava ser testado, mas para nos mostrar que o poder só se revela depois do silêncio, depois da fome, depois da tentação. O Cristo que manifesta não foge da sombra, ele a ilumina. E agora, essa mesma luz começa a tocar tua sombra com ternura. Teu medo de sonhar, teu medo de parecer arrogante por desejar mais, teu medo de fracassar de novo. Mas o Espírito diz: eu te fiz para a abundância, não para o luxo vazio, mas para a plenitude divina, para que teu interior transborde tanto que tua vida se torne bênção para muitos. E isso é sagrado. Não é egoísmo, é expansão do reino. É resposta à oração que nem sempre foi verbalizada, mas que sempre esteve vibrando nos recônditos mais secretos da tua alma. Permita-se sentir, permita-se desejar com pureza, desejar com fé, desejar como quem sabe que o Pai se agrada em dar boas dádivas aos seus filhos, porque o desejo que nasce no Espírito é profecia disfarçada de anseio, é revelação disfarçada de vontade, é o céu sussurrando: isso também é teu. E quando você aceita, algo muda, o campo se reorganiza, o invisível começa a se dobrar ao teu chamado, o verbo se faz carne, o milagre começa a respirar. Você sentiu. Em algum lugar profundo demais para ser nomeado, você soube. Uma memória antiga foi ativada. Um saber que não veio de livros nem de vídeos, mas do Espírito que habita o silêncio entre seus pensamentos. Jesus te ensinou a manifestar tudo. Ele não escondeu, ele revelou. Mas ele falava em códigos, em chaves sagradas, porque sabia que os mistérios do reino só são compreendidos por quem ouve com o coração limpo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não era apenas uma promessa, era uma fórmula de criação divina. O reino, ele está em você. Não no templo, não no altar, não no céu distante, dentro. E a justiça de Deus não é punição, é alinhamento. Alinhamento vibracional entre o que você sente, o que você crê e o que você declara. Quando isso acontece, o universo se curva. E não por superstição, mas porque tudo está interligado. Toda criação é resposta. O campo quântico escuta. A criação responde ao Criador, que se lembra de que é feito à imagem do Criador. Aqui já não pedimos, reivindicamos. Não com arrogância, mas com certeza. Não com ansiedade, mas com reverência. Mas há um ponto sagrado que muitos esquecem: o tempo divino. O tempo que não cabe no relógio humano. O tempo que testa, que prepara, que transforma. O tempo de Deus, onde cada segundo é fértil e cada aparente espera é um útero espiritual. Jesus esperou 30 anos para manifestar o ministério que carregava desde o nascimento. Ele sabia que o invisível precisa amadurecer antes de ser visível. E assim é contigo. O que você deseja já é real no plano do Espírito. Mas Deus te ama tanto que não entrega promessas a corações despreparados. Ele quer que o milagre te encontre pronto, inteiro, alinhado. E se dói esperar, é porque algo dentro ainda acredita que está sozinho. Mas não está. Eis que estarei convosco todos os dias, disse ele. E todos é todos. Nos dias de fé e nos dias de cansaço. Nos dias de oração e nos dias de silêncio. Ele está no intervalo entre o pedido e a resposta. Na lágrima que ninguém vê, no pensamento que você tenta calar. Ele está aí agora ouvindo a tua vibração mais íntima,
Não é tua voz que o move, é teu coração. E se esse coração hoje está batendo mais forte, é porque você está se lembrando de quem é, de quem sempre foi, de quem será quando enfim disser sim ao chamado da tua própria luz. Você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Este momento foi sonhado por tua alma. O que está se movendo em teu interior é semente divina, e ela não volta vazia. Algo novo já começou. O verbo foi liberado, a fé foi ativada. E agora, mesmo que não veja ainda, já está manifesto no Espírito. Já é teu. Há momentos em que o tempo parece parar, não porque o relógio silenciou, mas porque a alma se lembrou de sua eternidade. Este é um desses instantes. Um lugar sutil onde tudo o que foi dito se dissolve no que é sentido, e o que é sentido se transforma no que será vivido. Você não chegou até aqui por acaso. Cada palavra foi um espelho, cada silêncio, um chamado. E agora, à beira desse abismo luminoso não há queda, há voo. Você não está no fim de um vídeo, mas no início de uma nova escuta interior, mais fina, mais viva, mais divina. Olhe para dentro. Aquilo que antes parecia vazio agora pulsa com possibilidades sagradas. O invisível deixou de ser mistério e se revelou como extensão da tua essência. O dinheiro que você deseja, o milagre que você espera, a cura que você clama. Tudo já existe na linguagem secreta do Espírito. Você foi treinado por anjos invisíveis, guiado por mestres antigos, amparado por um Cristo que nunca se afastou. Apenas esperou o momento exato em que você diria, eis-me aqui. E agora você disse, a porta se abriu, a luz entrou, e nada será como antes. Deixe que essas verdades se assentem no altar do teu silêncio. Permita-se ser atravessado pela graça que não exige entendimento, apenas rendição. Você não precisa correr atrás da manifestação. Ela te reconhece, te escuta, te encontra. Quando o coração se alinha ao divino, a vida se curva em reverência. Tudo conspira a favor daquele que confia mais do que pede, que ama mais do que teme, que vibra mais do que suplica. E agora você vibra. Vibra com a frequência do céu. Vibra com a lembrança de que é parte do todo, e o todo habita em ti. Respire e ouça. Há uma semente de luz sendo plantada no terreno sagrado do teu espírito. Talvez ela floresça amanhã, talvez em silêncio, durante um sonho, ou num gesto simples que mudará tudo. Mas florescerá, porque ela foi regada com a fé que você ofereceu agora, com o amor que brotou entre as palavras, com a presença viva de Deus que pairou sobre cada verdade sussurrada. E mesmo quando a tela se apagar, este momento continuará reverberando como um eco eterno, um cântico que só os que já despertaram conseguem ouvir. E se algo dentro de ti foi tocado, mesmo que você ainda não saiba nomear, então este vídeo cumpriu sua missão. Deixe que outros também sejam lembrados de quem são. Curta com o coração. Comente como quem escreve um salmo da própria jornada. Compartilhe como quem acende uma vela no escuro de alguém. Inscreva-se não por hábito, mas por propósito, porque algo sagrado começou aqui e continua em você. O que foi despertado em ti não dormirá mais. A luz que viu o teu rosto, agora, caminha contigo. Continue comigo e assista ao próximo vídeo. Mantenha a sua frequência e manifeste os sonhos de Deus.